E aí galera, tudo bem? Voltamos para nossa Física B, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o nosso conteúdo dando continuidade, tá? Na termodinâmica, tá bom? Professor, mas aqui você vai falar sobre gases. Sim, eu vou falar sobre gases. Os gases, na verdade, eles têm uma grande importância no nosso estudo da termodinâmica. Por quê? Porque, na verdade, são elementos diretamente responsáveis pela troca de energia térmica pela energia mecânica ou energia cinética, tá bom? Você pode perceber que em um sistema térmico existe sempre a interação de um gás, tá? A queima de um gás, a expansão desse gás, a compressão. Você pode perceber que esse gás ele varia volume, temperatura, pressão. Então, na nossa termodinâmica, nós vamos dar continuidade, só que vamos trabalhar um pouquinho sobre gases. Nós precisamos entender como eles se comportam, a natureza deles, como eles se aplicam em um elemento termodinâmico, tá bom? Qual é a função de cada um deles, qual é a natureza deles quando eles interagem com esse meio, tá? Nós temos gases ideais, gases normais, tá bom? Que são os chamados não ideais, tá? E cada um deles tem a sua importância, tá bom? Bom, dando continuidade, vamos estudar primeiro hoje os gases. Você já deve ter visto alguma coisa em química, trabalhando sobre pressão, volume, temperatura, tá bom? Só que hoje nós vamos ver os elementos físicos, tá? Desse gás. Bom, o que são os gases? O que são elementos gasosos, tá? São elementos com forma e volume indefinido, tá bom? A água, por exemplo, o líquido, o sólido tem volume definido, né? Volume e forma definida, tá bom? Os líquidos, você pode perceber que o líquido, ele não tem uma forma definida, mas ele tem um volume definido, tá bom? Ele consegue manter um volume definido. Já os gases, eles têm forma e volume indefinidos, tá bom? Ou melhor, aquele gás, ele se expande ao máximo em um recipiente ou em um ambiente onde ele esteja. Tá bom? Então, tanto o volume quanto a forma dele é indefinida, tá? A água não. Se você coloca a água no recipiente, ela se mantém em repouso, tá? Ela só interage quando a variação de temperatura é grande demais, tá bom? Só que os gases, eles não precisam dessa grande variação, ou melhor, eles têm tanto forma e volume indefinidos, tá bom? E gera uma alta capacidade de expansão e compressão, tá bom? Como esse gás ele tem um volume e uma forma indefinida, ele tem uma alta capacidade de expansão, tá? A expansibilidade dele é altíssima. O líquido já não tem isso quando você coloca no recipiente, tá bom? Ele não tem essa capacidade de expansão, a não ser que você forneça muito calor para ele, tá? Os gases já fazem isso naturalmente em condições normais de temperatura, tá bom? E a compressão também. Se você comprime um gás, ele tem uma alta capacidade de compressão, tá? O que os sólidos e os líquidos não têm, tá certo? Então, existe uma interação maior, energética, entre as partículas de um gás, tá? Por isso, nós vamos dar tanta ênfase para eles na nossa termodinâmica, ok? Bom, quem analisa todas essas características de um gás é primeiro nós vamos ter a CNTP, tá bom? Para ter um gás, para ser um gás, ele tem que obedecer certos elementos da CNTP. O que significa CNTP, professor? Condições normais de temperatura e pressão. Bom? Então, essa expansão e essa compressão, essa alta capacidade desses dois elementos é baseado nisso aqui, olha. Por exemplo, a temperatura normal de um gás é de 273 kelvins, tá? 273 Kelvin, se você analisar, ele equivale a 0 graus Celsius. Bom? Então, essa é a temperatura normal de um gás, em condições normais. Tá bom? A pressão. Tá? Condição normal de pressão é de 1 atm. Ainda hoje, nós utilizamos esse 1 atm. Lógico, nós temos um sistema novo, onde essa pressão aqui, normal do gás é chamado de bar, 1 bar. Bom, esse bar, na verdade,
ele é na verdade próximo de 1 atm, tá bom? E esse 22,4 litros é o volume que você tem quando você tem esse gás a pressão de 1 atm ou de 10 elevado a quinta pascal, tá? E a uma temperatura de 273 kelvins. Ele consegue ocupar um volume de 22,4 litros, tá bom? Lógico que quando você coloca isso em bar, tá bom? O que vai acontecer? Esse volume pode passar para 22,7 litros, ok? Isso são unidades mais atuais, tá bom? Só que nossas questões que nós utilizamos ainda utilizam unidades antigas, medidas antigas. No caso, 1 atm, a pressão normal, e o volume 22,4. Se você transformar para bar, vai ficar 22,7 litros, tá bom? E a temperatura, 273 kelvins, ela continua constante, tá bom? Essa mesma unidade aqui, tá certo? Alguns elementos falam que alguns estudiosos, ou quando você coloca esse valor aqui em um valor exato, ele fica 273,15 kelvins. Bom, lógico, todos esses valores aqui nós vamos aproximar. Esse 273,15 fica 273, tá bom? Aqui vai ficar 1 atm e nós vamos utilizar o 22,4 litros, que são unidades padrões até hoje para algumas questões, tá? Aí nós vamos levar isso em consideração para os gases ideais. Os gases que trabalham com esses elementos aqui são os chamados gases ideais ou gases perfeitos, tá? Quem não obedece esses elementos aqui são chamados de gases normais, tá? Alguns gases se comportam como gases normais, outros como ideais, tá bom? Lógico, esse quando ele absorve energia térmica ou quando ele perde energia térmica, tá bom? Bom, qual é a primeira condição? As colisões entre esses gases, as partículas, têm que ser perfeitamente elásticas, né? Eles batem e voltam, tá bom? Em um único movimento. Nós já até trabalhamos isso no nosso primeiro conteúdo, né? No comecinho do ano. Quando esses gases, as partículas desses gases colidem, nós temos um movimento perfeitamente elástico, tá? Isso aqui é uma característica de um gás ideal, tá bom? Segundo, geralmente são monoatômicos ou diatômicos. Geralmente são gases formados por uma única partícula, tipo oxigênio. O oxigênio é um gás monoatômico, tá bom? O H2O, que é a água, na verdade a água ela vira um gás a 100 graus Celsius, né? A partir de 100 graus Celsius. Então você pode perceber que é um gás diatômico, tá? Porque ela tem hidrogênio e oxigênio, viu? Entre outros gases que nós conhecemos, viu? Que são elementos monoatômicos e diatômicos, tá certo? A energia cinética de interação entre eles, ou de movimento, modifica um pouquinho, tem uma diferença, tá bom? Mas geralmente os gases mono e os diatômicos são gases ideais, ou comportam-se como gases ideais, obedecendo esses elementos, tá? Esses pré-requisitos, as condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Então, para estudar essas características de um gás, nós temos a equação de Clapeyron. Professor, que equação é essa? Essa equação ela trabalha os gases utilizando as suas variáveis, que é pressão, volume e temperatura. O gás, alguns gases, ou os gases em si ideais, eles conseguem variar pressão, volume e temperatura. Lógico, a grande capacidade que ele tem de expansão e compressão, bom, pode ocasionar o quê? Uma variação também de volume, tá? Isso quando esse gás ele fica exposto a uma variação também de temperatura, tá? A temperatura ela está diretamente relacionada com essas variações de pressão e volume, tá bom? Se a temperatura aumenta, aqui a pressão ou o volume aumentam também, são diretamente proporcionais, tá certo? Aí também nós vamos relacionar também aqui o número de mols. O número de mols ele vai ser muito importante, é um elemento que você trabalha lá na química, né? Já é a nossa físico-química, tá bom? E também você trabalha um pouquinho lá na química do primeiro ano, tá? Quando você trabalha um pouquinho com elementos, com número de mols, tanto que número de mols do elemento
certo? Eu vou colocar o N, para você não confundir, tá? É a massa pela massa molar, lembram-se? Então, o número de mols no elemento é a massa dele pela massa molar, ou melhor, a massa tabelada, que ele tem os valores na tabela periódica, tá bom? Então, esse número de mols é a nossa massa, que é dada em gramas, pela massa molar, que você também, lógico, você vai colocar em gramas essa massa molar, só que eles já são elementos tabelados. Você vai encontrar o número de mols desse gás, ou desse elemento químico, tá bom? E nós temos aqui a constante dos gases. Essa constante dos gases aqui é ela que dita praticamente as unidades que você vai utilizar nessa equação. Lógico, a pressão, o volume e a temperatura, ela tem unidades padrões, tá? Só que de acordo com essa constante dos gases perfeitos, você vai ter que aplicar uma unidade aqui, por exemplo, para a pressão. A pressão, ela tem 3 unidades aqui, ou ela fica em atm, ou em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, ou ela fica em milímetros de mercúrio, tá? Que é a unidade mais antiga aplicada a ela, tá bom? Lembra-se daquela historinha de Torricelli? Ele conseguiu calcular utilizando uma torre de mercúrio, né? Uma pipeta de mercúrio, milimetrada, ele conseguiu calcular a pressão atmosférica utilizando essa coluna de mercúrio. Então, ele calculou em milímetros de mercúrio. É uma unidade muito antiga, tá? Hoje, nós temos a unidade Pascal e atm, tá bom? Então, por exemplo, se a pressão aqui, se você coloca ela em atm, então você vai utilizar essa unidade, tá? 0,082, esse valor para a nossa unidade dos gases perfeitos, para a nossa constante. Se você vai utilizar em Pascal a pressão, olha que já vai sair em joules. Professor, joules é porque quando você multiplica a pressão pelo volume, tá? Quando você multiplica pressão por volume, você acha um trabalho. Como assim, professor? Trabalho é a pressão multiplicado pela variação de volume. E eu vou explicar isso para vocês depois, né? Vocês vão entender isso lá na frente. Então, o trabalho desse gás aqui, ele é calculado em joules. Então, significa que se você coloca Pascal multiplicado por litro, Pascal é a unidade padrão de pressão, tá? Vou até diminuir o P aqui para você não confundir com peso. Pressão, bom? Calculado em Pascal, tá? E litros, tá bom? É a unidade de volume. Então, quando você multiplica a pressão por essa variação de volume, você gera um trabalho. O trabalho é calculado em joules. Então, com certeza aqui tem esse joules aqui é a mesma coisa que Pascal vezes litros, tá bom? Então, se você utiliza Pascal ou Newton por metro quadrado na nossa pressão, então você vai ter que utilizar esse valor aqui para a constante, 8,31, ok? E se você utiliza essa pressão aqui, essa unidade de pressão, milímetros de mercúrio, você vai utilizar esse valor de 62,3, tá bom? Para a nossa constante. Então, essa constante aqui, ela admite 3 valores. Depende do quê? Basicamente, depende da unidade de pressão que você vai utilizar, tá? Você pode observar que volume, número de mols e temperatura tem uma unidade padrão em todos os 3 casos. A única coisa que se varia é a unidade de pressão. Bom, muito cuidado com isso. Você pode perder uma questão por esse elemento de você não conseguir relacionar as unidades. Tá bom? Bom, quando eu trabalho com essa equação, que nós vamos resolver algumas questões, eu passo aqui para aquela nossa ideia de trabalho. Tá? Essa formulazinha aqui de trabalho, ela está diretamente relacionada à variação do volume de um gás. Tá bom? Professor, como? Essa fórmula aqui, você pode observar que o trabalho, eu tenho um êmbolo. Professor, o que é êmbolo? O que é isso aqui? Isso aqui é um recipiente. O êmbolo é uma espécie de tampa móvel, né? Eu coloco um recipiente, esse recipiente tem essa tampa, ela vai subir e descer. Ela é móvel, tá?
Quem são esses elementos aqui? Isso aqui é um gás. São as partículas de um gás. Tá? Então, o que acontece? Se eu forneço calor para esse gás, se eu fornecer calor para esse gás, o que é que vai acontecer? Essas partículas elas vão se agitar, tá? Porque pela equação de Clapeyron, se eu altero a temperatura desse gás, eu vou alterar a pressão ou o volume. Tá bom? Como assim, professor? Você pode observar que assim que eu esquentar esse gás, as partículas vão se movimentar, vão ficar agitadas. Como elas ficam agitadas, a tendência é essa tampa levantar, porque o volume vai aumentar. Me acompanhe. Esse volume aumenta, tá? E a pressão aqui dentro vai se manter o quê? A pressão tenta se manter constante. Aí o cara se pergunta, por que, professor, a pressão tenta se manter constante? Porque esse gás, toda vez que ele é exposto a uma quantidade de calor, ele tenta variar apenas 2 desses elementos. Nós temos o quê? Volume, temperatura e pressão. Olha interessante. Então, esse gás aqui, para manter a pressão aqui dentro constante, se eu fornecer calor para ele, eu vou variar quem? A temperatura. Automaticamente, esse gás vai se expandir, não é? Então, o que acontece? Ele vai levantar essa tampa, ele vai alterar quem? O volume. Mas qual é a verdadeira intenção desse gás? Manter a pressão, essa pressão aqui constante. Tá? Então ele vai variar a temperatura e o volume e vai manter a pressão constante. Tá? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o movimento dessa tampa. Essa tampa ela vai ser forçada a subir. Vai se produzir uma força. Tá bom? Então essa força vai gerar o quê? Um trabalho. Então, esse trabalho aqui é a pressão que fica constante, multiplicado pela variação de volume. Então, aqui nós temos o trabalho. Eu vou colocar o W para não colocar a letra T, vou colocar aqui também, olha, para não confundir. A letra W também pode ser o trabalho. Tá bom? Então, fica trabalho, é a pressão multiplicado pela variação de volume. Então, esse gás tenta manter essa pressão constante, variando o volume dele, gerando o quê? Um trabalho. Tá? Isso aqui, na verdade, é o trabalho gerado pelo gás. Tá bom? Então, esse gás aqui, ele recebeu energia. Que energia foi que ele recebeu? Térmica. Ele transformou essa energia em quê? Uma energia mecânica. Tá bom? Em um movimento. Então, você pode perceber que esses gases estão relacionados com a nossa termodinâmica, tá bom? Vou ficar por aqui com vocês, tá? Na próxima, eu já venho explicando a funcionalidade da nossa equação de Clapeyron, tá bom? Aplicando os valores nas questões e também venho explicando para vocês a nossa equação dos gases, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.